Eu tenho quanto tempo, Tayaba? Só para... Cara, normalmente 40 minutos, nessa faixa, 40 minutos, 1 hora, mas fica à vontade aí. Se começa, enfim, qualquer coisa eu corto você aí, desligo o seu áudio e tá tudo bem. Tá bom, você vai me avisando aí que eu vou tentar falar pouco, mas falar conciso, né? Deixa eu escolher a tela aqui. Acho que já foi. Show. Mas, cara, manda ver, o palco é seu aí. Só me confirma se vocês estão vendo aí. Tá, 100%. Só tá um pouquinho, isso, agora tá de boa. Tá, então beleza. Então vamos lá, galera. Acho que a maioria, talvez, quem me conhece é só o Tayoba e o Thiago, mas como eu tenho certeza que a maioria não me conhece, inclusive porque eu também sou, sou um dos crias do Caio, né, de ficar escondido para não ficar falando muita coisa. Então, eu, né, já palestrei para muita gente. Antigamente eu era muito de aparecer, né? Já palestrei em Afiliados Brasil, já palestrei em eventos do próprio Caio, né? Na época o Empreende E-Commerce, alguns eventos para bastante gente. E acabou que no meio desse caminho aí eu comecei a escolher né, um caminho um pouco mais nos bastidores, né? De trabalhar muito e de focar em aparecer cada vez menos, né? Depois que eu li o livro chama O Ego é Seu Inimigo, eu acabei focando mais nisso mesmo. E, cara, deu para aprender bastante coisa no meio do processo, assim, muita coisa me assustava, mas eu sempre quis, né, fazer uma, né, eu sempre fui muito ambicioso mesmo, né, de querer fazer muita coisa. Você tá falando comigo? Então repete. Aí aí sempre quis fazer muita coisa, sabe? E no meio desse processo de querer saber fazer muita coisa, acabei me envolvendo muito com o Caio, com o Luquinhas, né, com caras que estavam bem assim na linha de frente. E, cara, no meio desse processo, eu vou tentar falar um pouco assim, a partir de 2016, né? Porque um pouco para trás disso eu já trabalhei na editora, né? Trabalhava numa das maiores empresas de infoproduto do Brasil na época. A gente mandava muito bem, tinha uma equipe muito boa. Acabou que não deu certo o processo final e eu acabei começando a trabalhar sozinho. E nessa transição, né, de começar a trabalhar sozinho, eu já era um afiliado razoável, assim, né? Tinha uma experiência razoável com Facebook Ads e tal. E essa ideia de ser afiliado, para mim, era muito, muito prática, né? Então, 2015 para 2016 ali, eu já conseguia ter uma renda suficiente. Falei, então, então vou aproveitar isso aqui para começar a montar outros negócios. E na época, né, o Caio estava montando o que a gente chamava na época de grátis mais frete. Não sei se todo mundo daqui já passou por essa fase, né? Mas já pensando que já faz quase 4 a 5 anos, já não sei se todo mundo passou por isso mais, não. Mas nessa época, quando isso começou, foi logo no comecinho, o cara falou, faz isso aqui para ver se isso aqui dá certo. E aí fiz e tal, mas eu vi que o negócio não ia ter margem, né? Eu falei, empresa nenhuma sobrevive sem margem. E na época, isso a galera não fazia muito bem, que era vender um produto. Eu falei, por que eu vou ficar fazendo grátis mais festa se eu posso vender o produto? Aí achava um produto da China e aí nasceu na época o que já era o dropshipping 2.0, né? Não sei se era assim que o Caio chamava, mas porque o dropshipping mesmo era 2011, né? 2012, ali que o Caio fazia uns negócios no Mercado Livre e tal, a coisa dava certo. E nessa época de 2016 começou a surgir o dropshipping do jeito que talvez é hoje, né? E aí, cara, foi muito rápido, porque eu já tinha alguma experiência com o Facebook Ads, então a coisa foi um pouco mais rápido do que a maioria, né? Acho que a galera ali começa um pouquinho devagarinho e tal. E assim, com 2 meses eu bati 1,5 milhão de reais. E, tipo, não sabia o que eu fazia com aquele negócio, porque 1,5 milhão de reais significava uma puta quantidade de pedidos que a gente não estava preparado para atender na época. E não sei se todo mundo já fez dropshipping aqui alguma vez, mas era manual. Tinha um Oberlozinho lá na época e tal, mas era muito manual. Então eu me vi assim com uma quantidade de pedidos enorme e uma barreira fiscal na frente grande, né? E eu sou medroso pra caralho com parte fiscal, porque na parte fiscal você vai lá e emite uma nota fiscal na época, né? Era de serviço ainda, porque era considerado uma intermediação ainda. E muitos contadores não estabeleciam dessa forma, porque não tinha nota de entrada. Eu não vou entrar muito nessa parte fiscal, mas ela é problemática. Então, assim, já nos 5 primeiros meses eu já vi que eu não ia muito para esse lado, apesar de já ter vendido bastante nesse curto espaço de tempo. E aí, como eu já tinha um pouco de experiência de Empretec também, talvez vocês já devam ter ouvido falar do Empretec um tempo atrás, que é do Sebrae. Eu fiz um tempo atrás e uma das coisas do Empretec era, tipo, velocidade. Os caras sempre ensinaram a gente a fazer os negócios muito rápido. Então, cara, o mesmo produto que eu já vendia na China naquela época, eu falei, pronto, eu vou fazer aqui no Brasil. Já procurei um fornecedor, achei muito rápido.
achei aqui em Belo Horizonte, achei em São Paulo, achei no Rio de Janeiro. E achei esses caras, bicho. E na primeira coisa que eu já fui falar com eles, eu já comprei. Eu já comprei um lote, tipo assim, muito grande já de cara. E nessa primeira compra de lote, eu já fui falar diretamente com os caras, porque eu não queria fazer mais dropshipping, porque esse modelo de dropshipping, eu já sabia que ele estava meio que fadado a um atraso, né? Rola sempre um atraso e também perca de qualidade. E aí, por que disso? Vocês já vão perceber que tem um modelo de negócio aqui no Brasil que ele é muito parecido com o que os modelos de dropshipping fazem hoje em dia, que é a Polishop. Não sei se vocês já pararam para pensar, mas a Polishop foi uma das primeiras empresas a copiar aquelas panelas que o pessoal jogava coisa dentro dela e não grudava nada. E aí tinha uma diferença, né? Que quando alguém fazia alguma coisa nessas panelas, pelo menos de fora, né? Você comprava a panela era de má qualidade. Então, por mais que você vendesse muito ao longo do tempo, o que ia acontecer com o seu produto? O povo ia começar a falar mal dele, não ia ter qualidade, então era uma merda. Então, por mais que você vendia ali, porque o marketing era bom e tal, em algum momento o negócio ia parar de virar, alguma empresa brasileira ia começar a fazer melhor, como foi o caso da Polishop. Então, na época, eu via a minha empresa idêntica à Polishop. Eu falei, pronto, minha empresa é a Polishop. Toda vez que lançar um produto de fora, eu internalizo ele aqui no Brasil, produzo ele com melhor qualidade, faço os defeitos internacionais deixarem de existir, tento conseguir um custo menor e a distribuição brasileira com marca. Então, esse foi a linha de pensamento que eu já pensei, isso lá em 2017. Né? Então, assim, a minha empresa seguiu muito bem essa linha e eu acredito que a gente teve sucesso no começo do processo, né? Porque a gente vendia bastante, depois a gente via que, né, beleza, desses 1,5 milhão, quanto virava reembolso, né? Uma parte disso virava reembolso a longo prazo, na época o reembolso às vezes era alto, mas as outras vendas do outro mês já cobriam aquilo tudo, e quando você está num volume grande e com pouca gente, você acaba não vendo as coisas, né? Ah, vendeu 1 milhão, aí deu 100 mil de reembolso, aí tipo assim, você acha que é normal, sabe? Mas não é assim, se você trabalha com produto de qualidade, você sabe que você não pode ter esse tipo de problema. E, cara, eu investi muito nisso, bati muito na tecla disso. A minha empresa foi... A minha empresa foi bastante nessa linha, a gente bateu bastante na tecla de produzir nacionalmente, encontrar os produtos certos, produzir nacionalmente, encontrar os... Então, a gente repetiu o processo. Então, a gente deve ter encontrado no meio do caminho aí uns 6 produtos vencedores, assim, para poder criar nossas linhas e ter as marcas baseadas nela. Então, assim, muitos desses produtos a gente virou, tipo, nome e referência da marca. Uma das sacadas que eu peguei ao longo do tempo, que era assim, ao invés de você colocar o nome do produto com base no que ele era, tipo assim, panela que não gruda, você coloca assim, panela, sei lá, panela Polishop. E aí quando a pessoa não pesquisa pela panela tal negócio, ela pesquisa pela panela da sua marca. Então é uma coisa que ao longo do tempo, no começo parece que não faz diferença, né? Tipo assim, você vai só anunciar ali e não muda absolutamente nada. Mas a longo prazo é uma parada assim que faz muita diferença quando você tem uma construção de marca, quando você tem um produto que realmente funciona. A gente seguiu muito essa linha. E a minha empresa começou assim com 3 funcionários, até funcionava nesse quarto mesmo, aqui há 4, 5 anos atrás. E 4, 5 anos não, né? Deve ter o quê? 3 anos que a empresa nesse formato existiu, para 2017, né? Para agora, 2020, acho que 10 mesmo. E aí a gente começou a entrar mais gente no time de suporte, mais gente no time de venda. Inclusive, vou começar a contar umas coisas que assim, esse foi o começo da empresa, né? E nessa parte de e-commerce, a gente teve algumas coisas que deram muito certo pra gente. Deixa eu só fechar para não ter barulho aqui, peraí. Pronto. Opa. Pronto. E aí, assim, eu fiz umas coisas que deram muito certo, assim, desde o começo. Eu sou economista formado na UFMG, aqui em Minas Gerais, e por conta disso eu acabei conhecendo muita gente, sabe? Muita gente que era boa de serviço, mas as pessoas ainda estão em tempo de faculdade. Essa galera geralmente é uma galera muito, assim, esforçada, sabe? Bem inteligente, as pessoas têm muita coisa. E eu acabei começando a pegar muito aluno. Primeiro porque, o salário era baixo, quando você paga ali para um cara que está começando a sua empresa trainee, o salário não é muito alto, né? Você pode pagar ali de 1.500 a 2.000 reais, você vai pegar um cara com a mesma qualidade de um cara mais formado, só que obviamente ele ainda não tem o conhecimento técnico, então você tem que formar ele dentro da empresa. Então, deu certo ter um programa de trainee dentro da empresa, hoje eu falo isso com plena certeza, porque a maior parte dos meus diretores hoje vieram de dentro da empresa, né? Os diretores sênior que eu contratei, que tinham um currículo muito bom e tudo mais, acabaram que nem ocuparam tantos espaços, né? A maior parte dos espaços foram com os trainees da UFMG. Eu tenho até algumas dicas para vocês que estão aqui, não sei se a maioria é de Belo Horizonte e tudo mais, mas que também serve para a galera do Brasil inteiro.
Se vocês querem contratar pessoas boas, vão nas universidades e contratem pessoas de lá. Os cursos de administração, economia, relações econômicas internacionais, tem muitas pessoas boas. E antes, quando eu não estudava na faculdade, eu achava que o único jeito de pegar alunos de lá era, sei lá, publicando uma vaga ou mandando um e-mail para a diretoria. E a verdade é que não é assim. O jeito que você quer pegar aluno de universidade, vocês vão ter que ir num lugar que chama Atlética. Atléticas são as associações dentro das faculdades que reúnem os estudantes para jogos universitários, festas e tudo mais. Assim, todo estudante lá dentro acaba indo para esses lugares. Então, os melhores também estão lá, né? Eles também gostam de festa como qualquer pessoa. Mas tem muita gente boa lá, gente. Muita gente boa mesmo. Se você oferecer um salário bom, você vai ter uma pessoa, sei lá, por uns 4 anos, assim, tipo, muito boa. As pessoas com sangue no olho mesmo, sabe? Pessoa que não tem preguiça. Pessoa que é muito inteligente, né? Ninguém entra na UFMG ou nessas universidades federais do Brasil à toa. Então, eu recomendo fortemente para vocês aí contratar pessoas desses lugares. E aí, cara, no meio desse processo, a empresa foi crescendo. Hoje, essa empresa de e-commerce vai bater 25 funcionários. Ela está com uma operação bem ajustada, né? Baseada nesses princípios que eu falei com vocês. Hoje a gente investe muito em tecnologia. Sério mesmo, é uma parada que antigamente eu não acreditava muito, assim, a gente investia, mas eu tentava segurar ao máximo, tentar pagar o mais barato possível. Hoje eu já penso o contrário. Eu tento, tipo, gastar um percentual do faturamento com isso mesmo, porque eu sei que sempre dá bom mesmo. Muitos produtos que a gente vende hoje em dia tem produtos personalizados, né? Não sei se o Taioba já falou parte da minha empresa, mas eu tenho uma empresa que chama quadrosdecorativos.com, a gente desenvolve quadros decorativos para o Brasil inteiro. E, cara, a gente acabou investindo muito dinheiro em tecnologia mesmo. Eu tô para dizer para vocês que é quase 18% do meu faturamento mensal, tudo investido em P&D, né? Então, eu não sei essa relação aí. O Thiago também acho que sabe bastante disso aí, que é o percentual que você investe em P&D das empresas. Mas o meu em 18% já é, tipo, acho que pro meu tamanho de empresa ele tá ok. E, cara, uma das coisas que a gente investiu muito e que ajudou demais a gente era em WhatsApp automático. E aí vou até contar um pouco dessa história para vocês, porque a gente tinha muito problema com o pedido. Era muito problema. Porque os clientes, eles basicamente compram qualquer coisa na internet e eles ficam doidos, assim, para saber onde é que o pedido tá, se confirmou o pedido mesmo e tudo mais. Só que todos esses pedidos, esses formatos, eles entregavam via e-mail. Só que a galera não é e-mail. Não tem jeito, sabe? E aí, o que acontecia na época? Como eu tinha muito problema com isso e isso acabava dando muito comentário ruim nos Instagrams, você pode ver que quando você promove uma coisa no Instagram, se tem comentário ruim, você não vende. Se tiver comentário bom, você vende bastante. Então, eu coloquei esse sistema de WhatsApp automático, só que isso não existia. Mas, para minha sorte, no andar onde ficava a minha empresa, né, o dono do prédio era programador, e ele tinha uma empresa que ele tinha acabado de vender para o iFood, que era Yes Delivery, né? Ele vendeu por uma quantia, tipo, bem grande mesmo, se não me engano. Eu não lembro exatamente qual foi o valor, mas foi um valor bem alto. E ele já tinha feito exit, né? O cara, tipo, novinho e tal, já tinha feito exit da primeira empresa. E ele tava lá no andar, troquei uma ideia com ele, falei, não, velho, tô precisando de colocar o WhatsApp automático e tal. E aí, cara, ele, tipo, pra ele era um negócio muito fácil, né? Porque esses programadores bons são difíceis de achar, né? Qualquer pessoa que tem empresa de tecnologia sabe que programador bom, né? Os caras chefes assim mesmo da área são muito difíceis de achar. E eu por acaso, achei um cara no sexto andar do meu prédio que sabia fazer. E, cara, ele fez para mim. Ele fez para mim um sistema sinistro, assim, de automação de WhatsApp e tal. E funcionava muito bem. E do nada ele trocou uma ideia comigo e falou: você não acha que a gente podia vender isso para outras pessoas? Não, eu falei, uai, claro, todo mundo precisa de um negócio desse, porque a maioria das notificações via WhatsApp, assim, não tinha praticamente, né? E as que tinham, né, eram coisas manuais. Você precisava acessar a plataforma e ficar tocando nos botões para chamar as pessoas, que era uma merda, né? Ninguém chamava de madrugada, ninguém chamava durante o processo. E aí eu e o Pedrinho, a gente cismou de lançar uma ferramenta que chamava Notificações Inteligentes, que ia basicamente fazer essa integração, né, de plataformas de e-commerce com o WhatsApp. E, bicho, deu certo demais, cara. A gente hoje já é uma empresa sólida já, a gente já tem muitos clientes, né? A gente conseguiu em pouco tempo ter bastante clientes, simplesmente porque a necessidade é muito grande. Toda empresa de e-commerce, tanto de infoproduto e tal, eu tenho certeza que todo mundo trabalha com infoproduto aí, fica com aquela encheção de saco da galera pedindo senha. Qual que é a senha de acesso? Qual que é a de acesso? E é uma merda, porque seu suporte fica cheio, todo mundo fica trabalhando demais e à toa. E aí, esse negócio também entrega senhas, manda código de rastreio, manda todos os processos, né, dentro do WhatsApp. E aí, nasceu Notificações Inteligentes, que hoje esse braço de tecnologia é cuidado pelo Pedrinho. Eu cuido do marketing do projeto, né? Sou sócio dele de 50% no projeto. E a gente já está lançando outras coisas também, né?
ter um programador experiente nesse caso me deu bastante liberdade para poder criar outras coisas, tipo o Saiu para Entrega, que é um software justamente para poder enviar essas notificações de código de rastreio, tipo, saiu para entrega, entregou no centro de distribuição, chegou em Belo Horizonte, saiu para São Paulo, todos esses processinhos que muito antigamente a gente mandava por SMS, hoje em dia dá para mandar pelo WhatsApp, que é onde o lugar onde as pessoas estão. Notificações inteligentes é basicamente isso, só que faz com todas as plataformas de e-commerce. E, cara, como a gente tem um time de tecnologia, assim, eu vou ser sincero com vocês, eu não entendo tanto da parte de tecnologia, não, mas o meu time de programador, eles são sinistros demais, cara. Em um mês eles lançaram mais uma ferramenta pra gente, chama Grupos Inteligentes. Eu não sei se todo mundo aqui faz lançamentos em grupo de WhatsApp, vocês pegam lá, mandam para vários grupos de WhatsApp ao mesmo tempo, e dá para controlar a quantidade de pessoas que tem em cada grupo, né, para fazer esses modelos de lançamento atuais. Cara, eles lançaram a ferramenta, tipo assim, um mês, sabe? Assim, os caras são muito bravos, sério mesmo. E aí, por ter esse braço de tecnologia, essa parte do Notificações Inteligentes está crescendo muito. Graças a Deus, a gente já deve ter mais ou menos uns 18 funcionários lá. O Pedrinho que coordena esse time de programadores, todos, a maioria formados aqui na cidade. Inclusive, eu estava até falando com o Taelba no começo da palestra, porque que a gente é de Betim, né? Muitas vezes a gente não, o pessoal não entende tanto, mas Betim, geograficamente, é muito bem localizado, né? Tanto para distribuição para São Paulo, Rio de Janeiro e tal. Tanto que a Amazon acabou de entrar aqui em Minas Gerais, então é um dos marketplaces que entraram aqui em Minas Gerais. Tem Americanas também que pousou aqui em Minas Gerais. Madeira também. Eles estão montando centros de distribuição assim, tipo, enormes. Cada centro de distribuição tem mais de tipo 15 mil metros quadrados. Os negócios são tipo assim, absurdamente grandes, sabe? E eles estão todos situados aqui em Betim. Um dos motivos é que mão de obra é barata e muito bem formada, porque as escolas técnicas daqui são muito boas. Né? Tem o Senai daqui é muito grande, talvez seja o maior Senai de Minas Gerais. As universidades também que são muito próximas, né? Tem PUC aqui dentro. O único curso de medicina, por exemplo, de Minas Gerais, da PUC, é aqui em Betim. Assim, então, tecnicamente, a galera daqui é tipo boa, sabe? Então tem espaço, mão de obra boa, tem a Fiat aqui do lado também, Petrobras. Então são empresas que dão um porte para as coisas aqui da cidade. E, cara, né, eu já nasci aqui, eu tinha a opção de abrir escritório em Belo Horizonte e acabei preferindo abrir aqui por esses motivos, né? Os programadores daqui também não querem, acabam que não querem sair daqui da cidade, preferem morar aqui do que morar em Belo Horizonte. Né? A gente sabe que Belo Horizonte, por exemplo, a concorrência para programador é absurda, né? Hotmart, Monetize, todas essas empresas assim, já raparam praticamente todos os programadores da cidade e não sobrou praticamente nada. E bom, né, aí esse braço da empresa estava começando aí muito bem, e eu até, né, fiquei de explicar um pouco para vocês desse negócio dos marketplaces. Vamos lá, pra vocês entenderem. Eu não sei se todo mundo aqui já faz e-commerce, mas uma coisa que eu demorei a entender, né, porque a gente que vem do dropshipping, a gente não é dessa área, né, a gente basicamente é do marketing digital, que vende produto mandando para uma página de vendas anunciando no Facebook. Para nós é isso, é a grande coisa. Só que na hora que você entra no mercado de e-commerce, você vai descobrir com um negócio que existe que, assim, 78% das vendas do e-commerce brasileiro, tipo, não é pouco, sabe? 78% é muita coisa. 78% do e-commerce é marketplace, velho. É Mercado Livre, é Americanas, é B2W ali dentro da Americanas, Shoptime, Submarino, Madeira. Cara, o e-commerce tá nesses lugares. A gente vende por fora disso porque a gente é bobo, sabe? Assim, a gente gasta dinheiro com tráfego pra caralho porque a gente acha que o formato certo é vender por aqui. Mas na hora que você começa uma operação de e-commerce mesmo, você vai vendo assim que ao longo do tempo, não tem jeito, assim, ela naturalmente vai migrando para os marketplaces porque a confiança dos caras é muito grande, velho. Você vai comprar hoje uma coisa na Americanas ou na minha loja? Eu posso ser o cara que investe 1 milhão de tráfego por mês. Não tem boca não, seus caras têm uma confiança enorme, seja Mercado Livre, seja Americanas e tudo mais, os caras sempre vão ter uma confiança maior do que a de vocês. Em alguns casos, você consegue, obviamente, bater preço, dar alguma coisa ali a mais, mas confiança e credibilidade os caras realmente têm mais do que a gente não tem, né, os dados também para provar. E uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo também, né, é que assim que a gente começou a operação de marketplace, começou bem devagarinho, mas é uma operação difícil de fazer, parece que ela é fácil, mas ela é muito estável. Cara, é muito estável. Assim, quando você começa a vender dentro dos marketplaces, pelo menos assim na loja, tinha mês que a gente vendia 600 mil, aí tinha mês que a gente vendia 1 milhão, aí tinha mês que a gente vendia 300 mil, aí no outro mês era 450, tipo assim, varia muito, sabe? Agora, nos marketplaces não, cara, o negócio é muito contínuo, é muito difícil de você variar demais. Você só varia quando você faz um mau trabalho na parte de entrega.
O Tayoba, que acompanha muito o mercado americano, já deve ter visto um movimento assim meio claro entre a galera que antigamente ensinava dropshipping lá fora e começou a cair para o lado de ensinar o Amazon FBA. Né? O Tayoba já deve ter visto isso em algum momento. Então, os cursos lá de fora começaram todos na direção de, cara, compra o produto da China, manda aqui para o nosso CD, manda para a Amazon FBA e faz o seu negócio assim. E eu já sabia disso, cara. Isso em 2017, isso já estava rolando. Então eu falava, ó, alguma coisa tem nesse modelo e esse modelo vai rolar no Brasil daqui a algum tempo. E, cara, agora em 2020, a das paradas está mais em alta. Assim, se eu não me engano, é a que está mais em alta, está até mais em alta do que o próprio dropship. Não sei se eu vou falar do que a galera está conversando e tal, mas em termos de faturamento, com certeza. Não, o dropship hoje em dia não representa nem 3% do volume de e-commerce brasileiro. Sério mesmo. Porque tá tudo no marketplace, cara. E a velocidade é o seguinte: a galera vende alguma coisa no dropshipping, passa um mês e meio, alguém importa esse negócio, ou outra pessoa começa a produzir nacionalmente e manda para os marketplaces. Então é um ciclo, cara, que ele só permanece no dropshipping enquanto a galera ainda não conseguiu trazer para cá. Porque enquanto não conseguiu trazer para cá, aí o processo ainda funciona um pouquinho aí do lado de fora, né? Mas quem trabalha com dropshipping já percebeu que muita coisa morre rápido, né? Não sei se o Tayoba já viu isso também, né? O pessoal começa a operação, aí dura um mês e meio, aí do nada os caras, ó, parou de vender. Mas será que o anúncio tá ruim? Será que é isso daqui? Não é isso, bicho. É que isso já foi internalizado, porque a cultura do brasileiro é comprar em marketplace. Os caras pesquisam no Google, vão no Americanas, e principalmente Mercado Livre. Eu não tinha essa noção, mas o Mercado Livre é o maior marketplace do Brasil. Os caras são muito, muito volumosos. É inacreditável. Tipo assim, se eu vender um pedido na Americanas, eu vendo 15 no Mercado Livre. Se eu vender, tipo assim, um no Madeira Madeira, eu vendo 45 no Mercado Livre. É tipo assim, não dá nem para entender, sabe? Não sei como é que os caras conseguem ter uma operação tão enxuta. E aí, óbvio, quando você vai trabalhar dentro da operação, você entende por quê, né? O Mercado Livre, há pouco tempo atrás, ele fazia Correios. Eles tinham um contrato com Correios e eles, né, te vendiam e entregavam pelo Correios. E eu tinha, né, contato com o diretor do Correios aqui em Minas Gerais, e ele falou assim, o maior contrato da gente é do Mercado Livre. Aí eu falei, mas quanto que é assim? Aí eu falei, tipo, 80% das entregas do mercado do Correios é feito pelo Mercado Livre. Ou seja, os caras já eram quase o tamanho do Correios. O que deu? Aconteceu? Começou a pandemia, eles viram que eles não estavam conseguindo entregar todos os pedidos. O Mercado Livre nasceu a própria entrega. Então os caras, não sei se vocês já perceberam assim, mas sabe essas lojinhas de esquina? Hoje em dia todas viraram ponto de coleta do Mercado Livre. Eles não criaram uma frota logística. Eles pegaram os lugares que era uma lojinha e tal. E eles falaram, ó, toda vez que você receber uma mercadoria, eu te pago tanto. E aí, cara, essas lojinhas pequenininhas começaram a receber pedido pra caramba. Então o Mercado Livre montou a própria frota de entrega. Então hoje, não sei se vocês já viram, mas você compra um negócio no Mercado Livre, o bagulho chega em 24 horas. Assim, é inacreditável. Tem coisa do full ali que chega em 12 horas. E os caras foram batendo nessa tecla porque eles sabem que uma das coisas mais importantes do marketplace é a entrega rápida. E esse é um dos motivos, mas assim, a operação dos caras é realmente enxuta, é muito bem feita, e se comparar ela ao Madeira Madeira, Americanas, Shopee, até a Amazon que chegou agora, né? Mas assim, até o próprio Magalu, que todo mundo fica falando na bolsa aí que é isso, que é aquilo. Ô, bicho, eles não são 5% do Mercado Livre, sabe? O Mercado Livre é um negócio de louco, assim. Os caras são realmente uma plataforma pronta para receber muitas vendas e se você está aí do outro lado e tem e-commerce, talvez não tenha conta no Mercado Livre, que antigamente eu pensava assim, no Mercado Livre é lugar de vender coisa usada, no Mercado Livre é lugar de vender coisa barata, mas, velho, o perfil do Mercado Livre hoje em dia é praticamente de qualquer coisa. Tudo que você publicar lá e conseguir ganhar ranking, você já vence. E aí que tá a questão. Qual que é a grande coisa, assim, que eu aprendi ao longo do tempo, né, que eu acho que é isso que eu posso contribuir para vocês, né? Os aprendizados são que, tipo, avaliação no Mercado Livre é tudo. É simplesmente tudo que vocês podem ter. Tudo que vocês venderem lá dentro, cara, batalhem o máximo possível para conseguir boas avaliações, para as pessoas falarem bem de vocês, vocês terem um produto bem avaliado, para vocês não terem principalmente reclamação. Quando você mandar bem nessa parte, o Mercado Livre vai te empurrando para cima, e quando ele te empurrar para cima, cara, a trajetória de volume financeiro é muito grande. No primeiro mês de Mercado Livre eu devo ter vendido 2 mil, segundo 10 mil, aí no terceiro 30 mil, quarto mês 80, 90 mil. No quinto mês já estava vendendo 170 mil reais mês Mercado Livre, assim. E aí, tipo assim, não para, sabe? Tipo, o negócio não cai, sabe? Ele simplesmente não cai, ele permanece.
porque o Mercado Livre, de novo, ele mantém a demanda ali, ele mesmo já faz os anúncios, ele já mesmo faz o processo todo. Claro, é muito mais complexo, gente, não tem como explicar tudo aqui para vocês, porque realmente marketplace é um assunto por completo, mas só no e-commerce, assim, do que vocês estão fazendo, ele pode representar 78%, que é o do e-commerce brasileiro. Na minha operação hoje, ele representa cerca de 45%. E eu estou em busca de aumentar esse valor para 78%, que eu sei desses números de fora, de que realmente a galera compra por esses lugares. Mas assim, né, a batalha que eu tenho de Mercado Livre deve ter o quê? No máximo, 9 meses para um ano, sabe? Do formato que tem a partir de agora. E aí, cara, a gente começou a entrar muito em Amazon. A Amazon, desde que entrou aqui no Brasil, tem entrado muito forte mesmo. Os caras da Amazon também têm um processo muito bem ajustado. Eu acho que, assim, no futuro, talvez a Amazon passe o Mercado Livre, mas, velho, batendo o olho na operação do Mercado Livre brasileiro, é difícil de imaginar isso acontecendo. Mas, né, a gente não sabe o que vai acontecer. E, né, o Madeira americanas são muito boas. E agora, do nada, esses dias aí, apareceu um negócio que chama Shopee. Eu não sei se vocês viram isso e aparecer em algum lugar. Deve ter um mês ou 2 meses que os caras entraram no Brasil. E olha a estratégia dos caras. Eles não estão investindo muito em marketing, não. Sabe o que eles estão investindo? Eles estão bancando, ó, escuta a palavra, eles estão bancando o frete de todo mundo. Isso quer dizer o seguinte, se você tem um salgadinho aí do outro lado, um salgadinho de R$ 1, e quiser vender isso por Acre, eles pagam o frete inteiro para lá, só para você poder vender. E aí, por que deles? Por que disso? Né? Eles querem que você venda lá dentro e que outros clientes comecem a comprar também, né? Então, assim, já, não sei se vocês viram quando o Uber entrou no Brasil, ou outras empresas, assim, tipo Rappi, que eles começaram a dar aqueles cupons de desconto, tipo, cabuloso, 50, R$ 100. E no Shopee tá assim, cara. Tudo que você bota lá dentro é frete grátis. Então, sabe aquele produtinho pequenininho que ninguém podia vender? Tipo assim, do grátis mais frete antigamente? Qualquer coisa que você colocou lá, vendeu a R$ 10, pode anunciar no Shopee, que o próprio Shopee paga o frete. Eles não te cobram absolutamente nada. Você colocou R$ 10, inclusive até fevereiro, nem taxa tem. Assim, é 0%. Se você vender R$ 200 mil na Shopee hoje, eles te pagam R$ 200 mil e o frete o cliente paga. Então, assim, pode ser que nesse meio do caminho aí, 60 mil era de frete, mas desses 60 mil ninguém paga nada. Nem você, nem o cliente. Quem vai pagar é a própria Shopee. E aí, se vocês abrirem a Shopee aqui, ó, não sei se dá para abrir aqui rapidão. E aí, deixa eu abrir aqui rapidão. Shopee. É esse aqui. Agora eu vou perguntar para vocês, qual que é o design do Shopee? Isso aqui é o AliExpress, brother. Isso aqui é o AliExpress, cara. Os caras chegaram no Brasil com um braço brasileiro, sabe? Então, tipo assim, tudo que tá aqui é o AliExpress, mano. É a cópia, que vocês podem ver que é o Ebanks por trás. Aí o pessoal falou que isso aqui de Singapura, mas obviamente que são os caras, e é chinês, sabe? Então, assim, os caras estão com muito dinheiro, velho. Muito dinheiro mesmo, assim, para poder colocar no Brasil. Então, se vocês hoje em dia têm um produtinho pequenininho aí e querem fazer 200, 300 mil reais rapidão, cadastra lá no Shopee, bota no Facebook Ads da vida que vocês vão ver o que acontece com frete grátis. Qualquer coisa, pode botar aí, que não, o frete grátis viabiliza as coisas que normalmente não eram viáveis, né, antigamente. Né, tinha muita coisa que a gente vendia aqui que tinha que vender, sei lá, 30, 40 reais a mais só por conta de frete. E aí você vai colocar ali, o negócio já vende, né? Você botar lá, coloca lá fandangos no Shopee, você vai ver o tanto que já vendeu. Enfim, então assim, essa história assim dos marketplaces e tal, elas todas vão ser baseadas num negócio aqui que é do caralho, assim. Eu já fui nessas feiras de marketing e tal, e eu nunca, assim, pelo menos brasileiro, software brasileiro bem feito mesmo, eu nunca vi nada similar ao Bling. Vocês já devem trabalhar com vários ERPs aí e tal. Os ERPs cumprem seu papel na emissão da nota fiscal, do controle de estoque e tudo mais, mas esse cara aqui, ó, ele faz essa conexão entre a sua loja e marketplace de um jeito que nenhum lugar faz, sabe? Tem vários lugares que fazem isso. Assim, se você tem uma loja, tem 1.000 produtos, assim, quando você tem 5 produtos, é de boa. Você vai lá no Mercado Livre, cadastra 5 produtos e boas, né? Não tem muito o que fazer. Mas quando você tem um catálogo de 1.000 produtos, aí o negócio já muda de figura, né? Não tem como fazer na mão mais. E aí que entra o Bling. Antigamente eu usava uma ferramenta que chamava Plug2, que era uma ferramenta que cobra, sei lá, uns 2 pau por mês para poder fazer a sua conexão entre a sua loja e os lugares. Só que eu descobri que o Bling, ele, tipo assim, é R$ 135 e ele faz isso melhor do que a Plug2. Então, o Bling, além de um RP cabuloso, eles fazem essa integração de uma maneira completinha. Tudo que você precisa integrar para mandar para um lugar, ele manda com imagem, com descrição, com tudo. Atualizou um preço no lugar, ele já manda, controle de estoque. Então, assim, se vocês querem fazer marketplace, isso aqui ó, é indispensável. Eu devo ter gastado uns 30 pau só para poder entender que o Bling era a melhor coisa que eu podia ter usado.
E tá aí a economia para vocês aí que querem usar uma coisa dessa. E essa descoberta, eu comecei a descobrir umas coisas muito doidas, assim, para quem trabalha com marketplace. Assim, o mundo dos marketplace, ele é como o Facebook Ads de muito antigamente, que tinha umas ferramentinhas, né, que dava pra gente ver o que os outros estavam fazendo. Hoje em dia até dá para fazer um pouco disso. Mas os marketplaces, eles te dão a oportunidade de ver o que está sendo vendido, sabe? Então, se você vê o que está sendo vendido, automaticamente você já consegue ter dados, né, da concorrência, saber o que está sendo feito e já começar a fazer alguma coisa similar. E aí que eu vou jogar uma coisa boa para vocês aqui. Não sei de que área que vocês são, mas tem muitos marketplaces no mundo, né? Tem o AliExpress e tal, mas nos Estados Unidos tem um que é muito bom, que chama Etsy. Etsy. Aqui, ó. Esse marketplace aqui, ele une muita coisa, mas muita coisa mesmo. E ele pega muita coisa que... Eu vou mostrar uma coisinha para vocês aqui. Se vocês entrarem dentro de qualquer coisa, ó, lá, vocês peguem qualquer produto lá. Deixa eu ver uma coisa legal aqui. Tá, essa bolsa aqui. Olha isso aqui. Muitos deles mostram a relação de vendas. Olha isso aqui, brother. Ô, véio, Mercado Livre é uma coisa, assim, né, mercado nacional e tal. Ah, bicho, o bagulho vende 81 mil peças, mano, de R$ 340, né? Isso aqui em dólar eu não sei exatamente quanto que vai dar, não. Mas o bom é que essas informações, elas são públicas. Então, se em algum momento você consegue trazer uma bolsa dessa, uma coisa nesse formato no Brasil, cara, é só publicar lá e esperar que a coisa aconteça, sabe? E o bom desses lugares é que, além das informações estarem públicas, você consegue pegar coisas similares lá. O AliExpress também dá para fazer isso, só que tem uma diferença muito grande. E que vocês têm que aprender, eu tive que aprender ao longo do prazo, né? Ao longo do tempo. O AliExpress, ele vende para o mundo inteiro. E por vender para o mundo inteiro, ele vende para Indonésia, ele vende para a Índia, ele vende para a própria China. Então tem muita coisa que se vende no AliExpress que não se vende no Brasil. Então, às vezes a gente bate o olho lá no negócio, nossa, esse negócio tá vendendo pra caralho. Aí você publica aqui no Brasil, não acontece nada. Você fala, nossa, o que aconteceu? Às vezes a informação era mentira, né? Só que não, os mercados, eles são diferentes. O mercado ocidental, o mercado oriental, são coisas diferentes. Só que esse aqui não. Isso que vende para os Estados Unidos. Então, quando você vende para os Estados Unidos, o perfil do consumidor americano é muito similar ao perfil do consumidor brasileiro. Então, normalmente, o que se vende no mercado americano se vende muito claramente no mercado brasileiro. Então, assim, isso aqui, cara, é basicamente olhar para o futuro, sabe? Tá vendendo aqui, daqui 6 meses, vocês podem bater o olho no Brasil, pode ter certeza que a coisa vai estar disponível aqui para poder vender, sabe? Então, esses aprendizados que eu fui tendo ao longo do tempo, de conseguir fazer benchmark, ter descoberto, assim, foram bem, assim, bem lucrativos ao longo do tempo, trouxeram bastante receita para a empresa e receitas bem recorrentes, sabe? Uma das coisas que o Caio me ensinou ao longo do tempo era que, sim, a gente tem sempre que preocupar, se você quer escalar alguma coisa, em adicionar canais de vendas, né? Vender a mesma coisa ali e tal, mas adicionando canais de vendas. E os marketplaces, cara, são um canal de vendas basicamente maior do que os outros que a gente já tinha, sabe? Otávio, me fala como é que eu tô com o tempo aí. Eu não tô marcando muito bem, não. Cara, pode tocar mais uns 20 minutos, 25 minutos. Tá. Não sei se. Dá mais tempo aí para ele, tá? Que o negócio tá bom. Deixa aí mais tempo. Prova aí. Então, a galera tá pedindo, pode ir embora. Se qualquer coisa vou te avisando aí. Enquanto eu não te parar, você fica à vontade. Tá bom. Então, cara, assim, foi uma das coisas que me adicionaram, né, canais de venda, assim, porque, assim, uma das coisas que eu queria colocar aqui, contar para vocês, era um modelo para poder escalar rápido, né? Graças a Deus, esse ano a gente deve para um faturamento próximo a 25 milhões, né? Essa é a meta do ano, né? Um pouco mais do que 70% do que a gente já fez esse ano, que passou agora. E, assim, um dos canais de vendas que eu também acabei adicionando ao longo do tempo foi o time de vendas. Uma coisa que eu aprendi, assim, que bem lá no começo, né? O time de vendas existia no começo, mas quando a gente montou e-commerce, eu falei, não precisa dessas coisas, não precisa de colocar um time de vendas, pagar comissão, pagar essas coisas, tudo que eu acho que é desnecessário. Mas eu pensando bem, assim, foi o contrário, sabe? Realmente, na entrada de um time de vendas, assim, dentro da empresa, a gente conseguiu ir bem, e, assim, vocês têm, dependendo do tipo de produto que vocês têm, ter um time de vendas é um bom canal para aumentar o volume de vendas, sabe? E assim, sendo sincero, eu apanhei um pouquinho no meio do caminho, né? Tinha um pouco de experiência com vendas e tal. Tinha uma gerente também que era muito boa de vendas, mas a gente conseguiu aprender umas coisas assim que, né, se a gente não tivesse aprendido antes, talvez não teria dado muito certo, não. Uma das coisas, cara, foi uma conversa com o contador, que eu paguei caro para escutar isso daqui, gente.
caro mesmo, assim. Eu devo ter pagado uns 9 pau, assim. Não que eu ache 9 mil caro, assim, mas é porque você pagar 9 mil reais para um contador, você fala assim, acho que não vale tanto assim, não, né? Mas depois eu fui entendendo que realmente vale, sabe? A conversa era o seguinte, antigamente eu pagava 8% de comissão para os meus vendedores. Pagava isso na carteira, CLT, bonitinho. E eu descobri, né, na conversa com o contador, que eu não precisava fazer isso, que eu podia ter um outro formato, que eu pudesse pagar até mais para os meus vendedores. Então, ao invés de pagar 8%, eu comecei a pagar 16%. Mas aí você fala assim, mas essa conta não fecha não, né? Como é que você vai fazer isso para poder bater uma coisa com a outra? Bom, o que eu fiz? O contador me falou que hoje em dia na CLT, tudo que você paga dentro da CLT, ou seja, no salário do funcionário, isso, né, vira basicamente 1,7%, 70% a mais do que você efetivamente paga para ele. Então, se você paga 1.000, você paga 1.700 para ele todo mês. Isso não vai diretamente para ele, mas acaba indo para o governo de alguma forma. E ele me falou o seguinte: se você quiser pagar qualquer coisa como benefício, não tem problema não. Ele me deu um exemplo que era bom, né? Tipo assim, o Banco Inter, por exemplo, hoje ele paga um salário e mais R$ 1.000 de cartão alimentação. Aí você fala assim, porra, velho, o que eu vou fazer com R$ 1.000 de cartão alimentação? Tipo, não tem como você gastar isso. Aí ele falou assim, não, isso aí é basicamente um benefício, como qualquer benefício de outras empresas. Então, assim, não vou recomendar isso para ninguém, não, mas isso foi a recomendação que eu recebi do meu contador. E aí ele falou o seguinte, Arlen, se você tiver um cartão corporativo, a gente sabe que hoje existe o PagCorp, se você pagar, ao invés de comissão, você pagar um bônus ou dar qualquer outro nome que seja um benefício, você pode dar um cartão para o seu funcionário, que seja pré-pago, alguma coisa nesse sentido, e você pode pagar esse valor aqui em nome da empresa. Então, ao invés de pagar isso no nome do funcionário, você paga isso, você dá um cartão que é da empresa e ele pode gastar do jeito que ele achar melhor. E aí, todo mês a gente paga bônus para eles. Ao invés de pagar 8% de comissão, eu pago 16% de bônus. E aí, hoje, velho, os meus vendedores, eles recebem o dobro do que eles recebiam antes. Eles gastam do jeito que eles acham melhor. No final das contas, para minha empresa, ficou no elas por elas. Eu basicamente pago a mesma coisa. E nesse meio tempo de pagar a mesma coisa, eu acabei, tipo, não gastando tanto dinheiro, eu pago a mesma coisa e elas ficam, tipo, muito mais satisfeitas, sabe? Então, assim, esse foi um aprendizado muito bom, que fez meu time de vendas ganhar mais e os caras ficam muito mais motivados, né? Eles ficam o tempo todo, assim, tipo, extremamente preocupados com as vendas. Hoje meu time, né, só esse mês deve ter passado um volume financeiro que eu não estava imaginando há tempos atrás. Então, assim, isso foi um dos aprendizados, tipo assim, importantes no meio do processo. E uma coisa que também foi legal foi que a gente começou a usar CRM, então o ActiveCampaign a gente antigamente usava, mas eu usava só para mandar e-mail e tal, mas ele tem uma função de CRM que é, tipo, muito boa. Só um segundo, gente. Vai lá, pode ir lá. E aí, galera, esse negócio de usar o CRM de vendas, né, o processo no meio do caminho do ActiveCampaign, não sei se vocês já usam, posso voltar? Beleza. E aí, só de eu conseguir usar o CRM do ActiveCampaign, eu conseguia distribuir os leads, porque eu não fazia campanha de captação de leads. A única coisa que eu mandava para os meus vendedores é o seguinte: vendeu alguma coisa no site, vai lá e vende uma coisa a mais para ele, né? Vende um produto a mais, vende um quadro a mais, né? As coisas que a gente fazia. E aí eu comecei a fazer o seguinte, olha, eu comecei a fazer campanhas de captação de lead, porque eu já sabia fazer captação de lead, mas não dava muita coisa, né? Ficava sem distribuir, era um maior problemão. E aí hoje lá, quando você joga para o CRM, você joga para dentro da ActiveCampaign, ele distribui entre os vendedores. Hoje eu tenho uma equipe de 6 vendedores. Os 6 vendedores recebem os leads, eles mesmos começam a entrar em contato, já tem automação para os clientes. O cliente já acessou o site agora, não comprou nada, não. Depois que o cara acessou o site, ele já recebe uma mensagem também. Então isso foi muito bom, sabe? Eu comecei com uma performance mediana, assim, e hoje eu estou, tipo assim, vendendo 3 vezes mais com o time de vendas, assim, em relação ao próprio time de vendas, né? Aplicando essas duas coisas, que foi pagar esse valor dentro de um cartão empresarial, que me permitiu pagar o dobro de comissão para eles, e o segundo era fazer campanhas de captação de lead através dos controles de CRM. E aí que volta aqui dentro dessa outra ferramenta que a gente usava, né, que é o Grupos Inteligentes, que a gente hoje em dia faz lançamentos usando grupos, né, a gente faz, sei lá, Semana da Arte Moderna, e aí a gente lança vários grupos de WhatsApp, manda os lançamentos para as pessoas lá. E aí, cara, tem um monte de gente nos grupos. Aí os meus vendedores que eles fazem? Eles vão atrás de um por um. Oi, tudo bom? Eu vi que você gostou de tal coisa, vi que você não gostou de tal coisa. Chega no final, todo mês eu tenho basicamente uma campanha de lançamento para e-commerce usando grupos inteligentes. Assim, uma parada que praticamente não existia para e-commerce, né? Pelo menos eu nunca vi ninguém fazendo. Eu só vi o pessoal fazendo isso para infoproduto. E hoje em dia a gente faz isso para produto físico, sabe? Que é uma parada muito doida. E principalmente, né, para produto físico, você precisa de menos leads, sabe? Você não precisa daquele tanto de leads lá. O povo faz 90 grupos de WhatsApp, aquela
Hoje você faz 4, 5 grupos de WhatsApp, velho, você já faz um negócio... Tipo, a minha última Black Friday, por exemplo, eu fiz a minha Black Friday baseada em grupo de WhatsApp. E foi o maior volume de vendas da história da minha empresa. Nunca vendi tanto. Inclusive, eu tive um belo de um problema logístico no meio do caminho, porque eu vendi 4 vezes mais do que eu estava acostumado a vender todos os meses, usando essa estratégia de criar grupos de WhatsApp. Porque no dia da Black Friday foi uma merda, né? O Facebook Ads estava estourado, o bid lá nas alturas, CPM explodido, e eu já tinha feito uma campanha de captação quase um mês antes, né? Jogando para os grupos de WhatsApp, e no dia da promoção eu só abri os grupos e meus vendedores começaram a ir atrás das pessoas, sabe? Cada um falava, produto tal, caralhada de gente querendo comprar. Produto tal, caralhada de gente querendo comprar. E aí foi muito bom, né? Porque a gente conseguiu vender, em uma semana vendeu mais do que, tipo assim, 4 vezes o que a gente vendia no mês. E aí até hoje, né? Tava até esses dias para trás, a gente estava entregando produto até hoje, porque a gente não tinha aguentado o volume de produtos, né? Isso aí é uma coisa que eu ainda não consegui fazer tão bem ainda. Essas pancadas assim de vendas muito grandes, né? Maiores do que eu estava esperando. Inclusive, esse é um dos planejamentos desse ano de aumentar esse. Eu já achava que minha produção era grande, mas não deu dessa vez, não. Assim, recomendo vocês usarem isso aqui, gente. Inclusive, essa ferramenta aqui nossa é grátis, tá? Se vocês quiserem usar isso daí, não tem custo por enquanto, não. Acho que até dia 20 tá de graça. Cara, então eu até acho que já falei de todos os itens que eu queria comentar. Eu só não comentei tanto disso aqui, né? Que é do grupo. Eu tenho, né, no final das contas, eu tenho 3 empresas. Uma empresa de e-commerce, uma empresa de tecnologia, né? Que a gente faz esses softwares e tudo mais. E eu tenho o grupo, que é uma empresa de produção de produtos digitais, né, que a gente também faz, o que né, algumas empresas também fazem, que é o processo de pegar um especialista, criar um produto e vender ele no mercado. Eu já faço há bastante tempo, né? Então, assim, eu já consegui ajustar umas coisas que algumas empresas eu acredito que erram bastante nesse mercado, né? Que um deles é, tipo, tem uma galera que faz uns contratos com especialista e pagam, sei lá, tipo, 40% para o especialista, 30%. Velho, sendo sincero, assim, eu não pago percentual de nada para especialista nenhum. Eu pago um valor fixo para eles darem aulas, que é assim que os caras normalmente são tratados os caras são literalmente professores, sabe? Obviamente tem mercados e mercados, né? Cada um, se estão no mercado de ganhar dinheiro, é difícil você não pagar uma coisa nesse sentido, mas é o que eu faço e, tipo, dá certo, né? Isso não existe regra nesse ponto aqui, não. E boa parte dos nossos produtos, eles são sempre em perpétuo, então a gente não fica muito naquela cisma de ter que ter lançamento todo mês e aquela pancada e tudo mais. A gente já fez isso muito no começo, tinha umas oscilações muito grandes, depois a gente viu que valia mais a pena a gente manter um perpétuo firme, bem feito, com variantes, com processos mensais, sabe? Com melhoria de produto, com melhoria de anúncio. Né? Hoje em dia a gente tem processos que assim, a gente grava criativo, por exemplo, toda semana, né? São pilares assim, importantes para o perpétuo poder funcionar ao longo do tempo. E, cara, uma das coisas que eu aprendi, né? Eu já contratei muitas áreas, eu já contratei editor de vídeo, já contratei redator, já contratei diretor de marketing, né? E no final das contas, acabou que o melhor modelo que eu encontrei foi contratando 2 áreas, que era a área de tráfego, porque eu não ia dar conta de fazer isso para as 3 empresas, né? Então contratei um cara para poder assumir o tráfego, eu ensinando para ele, e uma pessoa para assumir o conteúdo. O restante das coisas são terceirizadas. Eu costumo mandar, assim, precisa de um editor de vídeo? Vai lá e contrata ele. Precisa de um redator? Vai lá e contrata ele. Precisa de um cara que vai produzir fotografias de um formato melhor? Vai lá e contrata o negócio. Porque esses caras, eles ficam muito ociosos, assim, em determinados momentos da empresa, sabe? Uma coisa que antigamente fazia, eu tinha estúdio. Cismava de ter estúdio, porque achava que precisava de ter estúdio o tempo todo. E a experiência que eu tive na editora, por exemplo, que a gente tinha um estúdio e a gente usava ele, sei lá, 1 vez por mês, 2 vezes por mês, que não compensava. Basicamente, você podia ter alugado um estúdio ali e só usar ele quando precisa, sabe? Assim, a minha operação do grupo é bem enxuta, né? A gente faz por volta de uns 400 mil mês, assim, com uma operação bem enxuta mesmo. A gente não tem muito funcionário, a gente deve ter, se eu não me engano, 3 funcionários, além de mim, o restante, 3 não, né? São 3 de atendimento e 2 pessoas no conteúdo e no tráfego. A gente acaba não aumentando muito, já experimentei essa expansão nesse formato, mas até hoje o melhor formato que eu tive foi no formato desse jeito, bem enxuto mesmo, sabe? Então é isso, galera. Eu queria mais trocar uma ideia com vocês mesmos, perguntar assim, alguma coisa que vocês tenham dúvidas assim, nessa parte de escala, porque assim, acho que já deu para pular algumas etapas, mesmo que elas sejam talvez iniciais, né? Eu não sei como é que tá a vida de vocês, mas
essas fases iniciais assim do e-commerce, elas são muito complicadas, são muito complexas, né? Deu para aprender muito nesse processo. Esse negócio que eu estou falando com vocês aqui de marketplace, né? De investir um pouco em tecnologia para melhorar o e-commerce de vocês, porque não é aquela questão de investir em servidor, não. Esses aí, isso é obrigação nossa, né? Servidor, essas coisas. Eu falo é de investir em tecnologia para poder vender o seu produto. Tem muita gente que, eu, por exemplo, vendo muito produto personalizado. Então, quando o cara entra para poder comprar uma coisa, a tecnologia do cara já chegar ali, já ver a coisa pronta, precisa estar funcionando, sabe? A gente quer fazer uma gambiarrazinha ali, fazendo uma coisa ali ou outra, mas o ideal é fazer a coisa bem feita. Tem uma empresa que, inclusive, no Brasil, que faz isso muito bem, que chama Ícone. Os caras já estão de produto personalizado de camisa, tipo Adidas e Nike, eles já estão maior do que a Adidas e a Nike no Brasil, produzindo produtos personalizados. A Adidas e a Nike não fazem esse tipo de material, né? Então, mas para a equipe corporativa, tipo, a Ícone tá gigantesca. Eu tinha conversado um tempo atrás com o pessoal de lá. Assim, dizem que a equipe dos caras estão muito grande. É tipo a do Bling, sabe? A equipe do Bling, eu não sei se já viram aqui, vou botar aqui no Google, aqui, Bling escritório. Vamos ver se aparece alguma coisa. Acho que não vai aparecer, não. Mas na última vez que eu vi o escritório dos caras, os caras têm mais de 1.000 funcionários, velho. Assim, uma empresa de software de CRM no Brasil, sabe? E para mim isso era só a TOTUS, essas outras empresas assim, os caras estão fazendo isso aqui pra galera da gente, sabe? Pra galera de e-commerce. Então, assim, realmente eu vejo um mundo inteiro nisso aqui. Eu queria mais aproveitar para tirar dúvidas de vocês, né? Não sei como é que o Taioba e o Thiago têm pensado nesse formato, mas eu acho que contribui melhor. Cara, show demais. Primeiramente, assim, antes da gente começar a trocar ideia e bater papo, queria agradecer pela disponibilidade e generosidade, assim, deu para ver que você não preocupou muito em esconder nada, você falou realmente muita coisa valiosa. Eu acho que talvez uma dica, se alguém pegar qualquer coisa aqui, enfim, acho que dá para extrair um valor absurdo e aplicar, assim, coisas, dicas de ferramentas e sacadas que você deu, que eu acho que são muito valiosas. Então, muito massa isso aí, e valeu demais. O Thiago está fazendo ali o formulário de avaliação, a gente tem essa parada, depois eu te mando, mas a galera avalia aí, fala o que achou, então a gente vai mandar no chat aqui. Mas eu queria, aí a gente abre para pergunta, trocar ideia, e eu queria começar, já para ir aquecendo aí. Na verdade, eu separei aqui algumas perguntas, né? Você deu um foco aí na parada dos produtos físicos, e eu queria te perguntar um pouco nessa pegada. Lá no início, você falou que uma das coisas que guiaram a sua operação de e-commerce foi identificar. Você começou vendendo, na verdade, no drop, e você percebeu alguns pontos fracos no drop, que era a questão de logística e controle de qualidade do produto, né? Então, sempre que um produto virava, alguém nacionalizava esse produto, trazia para o Brasil e aproveitava o boom, talvez criado pela galera do Drop, para vender esse produto nacional. E você percebeu, inclusive, que a própria Polishop construiu um nome, enfim, começou. A Polishop foi uma das empresas que fez isso, né? Ela pegou produtos que eram vendidos lá fora e que eram de baixa qualidade, começou a vender isso aqui com qualidade maior e estourou. A pegada você nacionaliza então o produto. Qual que é a forma como você faz isso hoje no seu negócio? Você importa produto ou você produz o produto aqui? Encontra fornecedor, cria o produto aqui e vende? Qual que é a pegada que você tem aí? Cara, hoje eu não trabalho com absolutamente nada importado. Assim, no máximo que eu importo é só para ter o produto aqui, para ver o material que ele é feito, para ver a qualidade com que eles fazem lá fora. Mas basicamente eu importo o produto, trago ele para cá. Às vezes eu nem espero, né? Tipo assim, você bate o olho, por exemplo, você bate o olho no negócio e fala assim, isso aqui é plástico. Você sabe que o negócio é plástico, sabe? Então, assim, às vezes o negócio, né, parte dele, você já sabe mais ou menos como fazer. Mas, obviamente, a gente sempre importa para poder fazer isso. Vou dar um exemplo para vocês. Tem uma época que surgiu um ursinho que ele tinha uma luz interna. Não sei se vocês já viram isso lá fora, que era um ursinho, ele acendia uma luz interna e era muito forte. Então, o que eu fiz? Eu já entrei com os produtores, né, aquelas pessoas que já fazem ursinhos aqui no Brasil, e falei, vocês têm como fazer isso e incluir uma lâmpada dentro dele? Aí, a gente não faz isso não. Aí entrei em contato com a empresa que produzia luz e tal, achei qual era a luz,
tem como incluir uma coisa na outra? Aí o que eu fazia? Eu ia no fornecedor, comprava parte desse produto, mandava para outro fornecedor, porque normalmente você nunca vai achar. Imagina, você viu um produto fora, produto pica. Aí você liga no fornecedor, eu tenho aqui para fazer. Tipo, os caras não vão ter. Não vão ter. Se tivesse aqui, não precisava de você fazer esse processo. Assim, normalmente você tem que fazer uma mescla entre 2 ou 3 fornecedores. Você pega de um lugar, manda para o outro finaliza ali a parte dele, e aí no final ele te manda, e no final com a sua marca. Isso é parada extremamente importante, ter marca. Senão o cara pesquisa no Google, o cara vai achar outro produto, e o ideal é que o cara ache o seu produto pela sua marca. Então, cara, era esse processo que eu fazia, assim, e eu tentava fazer isso muito rápido, porque, né, na época eu já sabia que muita coisa ia rápido, e na época eu lembro que eu fiz isso de uma capinha de telefone. Foi muito boa. Não, a gente vendeu demais da capinha de iPhone. Hoje em dia, essas capinhas de iPhone assim, ó, era uma capinha que... Hoje o iPhone, ele fecha até a frente toda, né? Mas antigamente o iPhone tinha uma parte assim de cima que tinha que proteger. Aí essa capinha eu mandei fazer aqui no Brasil e ela tinha um negocinho que encaixava atrás. Isso 5 anos atrás não tinha, né? Hoje em dia tá cheio de gente fazendo. Eu liguei no fornecedor de capinha, ele falou, dá pra fazer isso? Falou, não tem como fazer isso não, senão vou ter que fazer um negócio para injetar aqui, vai gastar 20 mil reais, eu tenho certeza que você não vai querer fazer. Eu falei, quero, pode fazer aí que eu pago agora. Paguei os 20 mil reais, rapidão a gente conseguiu fazer assim, sei lá, deu 15 a 20 dias a nossa... Eu não sei, eu não lembro como é que é o nome do negócio, mas é tipo um negócio que se injeta o plástico, esqueci o nome. Aí você injetava o plástico no negócio e ele já liberava o produto pra gente e liberou. Aí ele liberou, sei lá, 5 mil capinhas de uma vez pra gente, liberou elas todas. Aí eu mandei para um outro fornecedor para poder fazer a caixinha de papelão. Já deixei todas elas prontas. Na hora que ela chegou nisso aí, eu já estava meio ansioso para poder vender o negócio. Porque eu falei o seguinte, olha, no dropship eu vendo com quase 60 dias de entrega. Então eu vou poder, eu já sei que está produzindo, já vou começar a vender agora, né? Aí eu comecei a vender o negócio. Ô, bicho, foi loucura. Eu fui produzir 5 mil capinhas e eu vendi 5 mil capinhas, deu tipo assim, 15 dias para vender as 5 mil capinhas, sabe? Aí eu tive que parar de vender, aí liguei no cara de novo, falei pro cara produzir mais, a gente produziu mais e começou aquele negócio de vender capinha, até que, né, um outro camarada, né, que tinha uma, acho que chamava Gorila, alguma coisa aqui de capinha, fez uma capinha igual, e aí ele conseguiu uma performance melhor lá na capinha, porque obviamente não era do mercado de capinhas, ele conseguiu fazer um negócio melhor, e ele vendeu, mas até esse processo dele nacionalizar o produto também, né, porque ele já tinha uma marca de produção de capinha, e até por isso que está até lá no mapa mental, que eu só entro em mercado que eu tenho diferencial competitivo, sabe? Se eu não tenho diferencial competitivo, eu não tento mais, porque às vezes é tempo perdido, assim, né? Mas nesse processo eu vendi mais de 15 mil capinhas de iPhone, é muito rápido, assim, e produzir nacionalmente um projeto que simplesmente não tinha do lado de fora, sabe? Aí depois é que eu vi que esse processo não tinha, eu comecei a fazer outros produtos, a gente começou a fazer com quadros, aí a gente começou a fazer produtos personalizados com foto das pessoas, né? Esses produtos personalizados hoje a gente manda muito bem neles, produtos personalizados a gente arregaça mesmo, porque a gente gastou muita grana na parte de tecnologia para poder investir em tudo, sabe? E aí, eu acho que assim, a gente acabou tendo espaço no mercado porque a gente conseguia fazer esse processo bem feito, sabe? Era, assim, a gente gastava um valor suficiente para ser o suficiente para esse gasto aí de investimento em capinha, sabe? De injetar, a gente gastava 20 mil com isso, então a gente gastava 15 mil com tecnologia para poder fazer a coisa sair, a personalização já de cara, sabe? Assim, era uma coisa que funcionou pra gente e funciona até hoje. A gente faz isso bem, sabe? Cara, obrigado aí também pela aula, achei do caralho. A questão do bônus do vendedor já valeu aqui. Não, na Tem moral, cliente, esse negócio aí, ó, 10 mil reais entregue pra vocês, viu, gente? Toma aí. tem cliente meu que vai dar pirueta com isso aí. Obrigado pela renovação com o meu cliente. Isso aí mas o que eu gostei muito, assim, é da sua, como você amadureceu na visão de negócios. Achei um negócio muito legal, assim. A questão do marketplace, eu acho que é realmente muito pouco falado entre a galera de e-commerce. Acho que você mostrou que é um negócio que é um must-have, se você tem um produto bom, né? Tem que estar lá. Achei isso bem, bem interessante. A questão das contratações de pessoal em faculdade, né? Que é um ticket barato, são pessoas que querem fazer, querem trabalhar, também muito legal. E como você começou a já ter uma estrutura de hold, né? Ou seja, a partir de um problema seu, você abriu um braço de tecnologia que
eu vejo que o grande erro hoje das startups é verem a tecnologia como um fim, né? Tipo assim, me dá pavor quando o cara fala, tem uma empresa de tecnologia. Não, você não tem empresa de tecnologia. Você tem empresa que resolve problema e o meio é tecnologia. Assim como não existe empresa de marketing digital. O marketing digital é um meio que vende um produto que resolve um problema, né? Mas eu achei muito legal, principalmente a parte você falou do P&D, a preocupação com isso. Porque eu vejo que a sustentabilidade a longo prazo de uma empresa tem muito a ver com investimento, né? Você tem que estar sempre na ponta, tem que estar sempre conseguindo essa vantagem competitiva, nem que seja tecnológica, né? E achei essa parte super, super interessante. E a minha pergunta vai nessa linha. Cara, seu braço de tecnologia, ele é focado 100% em resolver problemas internos e se der para tirar, vender para fora? Ou você já pensa em fazer coisas para fora com uma empresa totalmente separada? Como é que está a sua visão dessa Não, área hoje? não, hoje é totalmente separado. Essa parada de ter feito para mim é só porque, assim, na época, imagina, né? O cara que faz a parte tecnológica do notificações inteligentes e tal, ele tinha acabado de fazer um exit. Tipo assim, você tá com dinheiro no bolso, você tá feliz, né? O cara não precisava fazer mais nada. Tirou todo mundo lá do escritório, levou todo mundo para outro lugar. Tava tranquilão, não precisava ficar na empresa. Aí ele bateu lá, trocando uma ideia, porque, querendo ou não, eu pagava aluguel pro pai dele, que era dono do prédio, né? Então, tipo assim, nós trocávamos uma ideia. Falei, velho, faz isso aqui pra mim. Tipo assim, como o cara é muito bom, o cara fez, tipo assim, acho que ele fez isso em uma semana, sabe? Ele entendeu o projeto ali, como é que fazia, e fez. Aí, falou assim, aí eu falei com ele, velho, isso aqui é louco demais. Todo mundo no mercado quer um negócio desse. Vai, então vamos colocar isso aí. E aí, cara, ele começou assim, na brincadeira, e depois disso já é pra fora. Tipo assim, são escritórios diferentes, são formatos diferentes, é tudo pra fora. Eu sou cliente dele, tipo assim, eu podia até falar assim, eu ganho desconto para não pagar a ferramenta, mas a minha empresa paga a ferramenta, entendeu? Só para deixar tudo bem separadinho. Assim, hoje a minha empresa, eu tenho conta nos três, então eu mesmo pago as mensalidades do que preciso. Então, realmente, é um projeto separado, até porque depois que ele entrou no projeto dele, ele já está vendo essa empresa de novo, né? Ele já está querendo dar um exit lá daqui uns 2, 3 anos, porque ele já fez isso, sabe fazer bem feito, e enfim. Cara, é bom. Então, assim, o pessoal até de tecnologia, tipo o Gui, dono da TIC e outros caras, velho, cola no cara, porque gente de tecnologia hoje é difícil demais de achar. Então, já tô, tipo assim, colando nele mesmo para aproveitar esse processo já para fazer as ferramentas irem bem para frente. Galera, alguém quer perguntar alguma coisa? Pergunta aí, que senão eu pergunto. Já vou monopolizar o... Tá, deixa eu fazer umas perguntas bobas aqui, só para entender, tipo assim, vocês já fizeram um lançamento assim para e-commerce? Vocês fazem costumeiramente? Como é que é? A galera de e-commerce aí pode falar. Tem o Olha, João e aqui o a gente Everton faz aí. aqui, pelo menos uma vez por mês aqui, a gente faz lançamento para e-commerce aqui. Muito nessa pegada de grupo de WhatsApp também. Não, fera. O que salvou a nossa Black Friday aqui também, em várias lojas. Não, isso aí é top demais, bicho. A pra nossa aqui também foi muito boa. Na Plumeria a gente faz também lançamento direto. Ano passado a gente fez uma vez por mês, só que esse ano a gente resolveu concentrar um pouco mais a partir dos lançamentos dando mais certo as metodologias, fazer um tempo de criação de expectativa maior por causa da janela de conversão. Vamos ver, né? Ano passado todo mês funcionou muito bem. Isso agora a gente vai ver como é que vai ser. Legal, legal. E vocês usam alguma ferramenta para fazer isso aí? Qual que é a ferramenta que vocês estão usando hoje? Como assim? A gente faz anúncio no Facebook, captura lead, usa o Active Campaign para nutrir, faz Mas remarketing. para dividir entre os grupos, assim, como é que vocês fazem? Fazem na mão mesmo, com Não. direcionador? Então? Everton que está usando o WhatsApp. A gente faz o lançamento usando muito grupo de Telegram, e-mail marketing como um todo, push notifications. O WhatsApp que a gente não utiliza. O WhatsApp para a gente já deu muito problema e sei lá, na real, cada galera vai especializando numa ferramenta e vai ficando muito boa. A gente no WhatsApp, a gente ainda não deu essa debruçada muito forte. O Telegram para a gente tá fortíssimo. A galera entra mesmo com a isca do conteúdo. A galera entra no Telegram para aprender mais sobre os nossos produtos, né? Legal, muito Cara, legal. Muito aqui legal. eu acabei de fazer o cadastro na tua, você falou, já fui no Google lá buscar. Mas aqui legal. a gente usou. Tá testando essas que estão aparecendo, pipocando várias no mercado. A gente testou. O último foi com aquela JoinZap. JoinZap, se eu não me engano. Não sei se você conhece. Conheço. E para fazer a gestão dos grupos e a régua de relacionamento dentro do grupo, a gente faz WhatsApp, SMS, e-mail, a gente utiliza o Zenvia.
para fazer a regra de sei. relacionamento lá. Legal. A gente compra Não, crédito lá e Sim. Não, as ferramentas são todas muito boas, assim, não é porque é a minha, não, mas assim, fazer lançamentos em grupos de WhatsApp para e-commerce é um negócio muito doido, mas quando você tem um time de vendas bom, assim, ele impulsiona melhor, porque você pode até fazer lá os grupos, tá, as pessoas interagem, mas quando você já pega e já joga esses grupos de WhatsApp com gente falando, gente chamando esses caras, porque os leads são caros, né? Não sei qual que é o mercado de vocês, mas dependendo do mercado, o lead é muito caro. E aí você bota um cara para poder chamar um por um, bicho, então o negócio acaba virando, assim, no final do processo. E a gente tem aprendido a fazer esses lançamentos usando o WhatsApp. E, cara, assim, realmente tem. A Black Friday foi o ápice, assim. Obviamente não tem como repetir Black Friday, porque, né, Black Friday é Black Friday. Mas a gente tá tentando fazer. Agora em janeiro já começou outro, né? Fevereiro vai ter outro também. Assim, eu recomendo que vocês usem isso muito e também tem essas notificações, assim, mesmo que seja na mão, sabe? Vai conversando a galera para criar relacionamento com os produtos, que realmente a longo prazo é uma das coisas que mantém o e-commerce, tipo, bem, sabe? Com marca, com variedade de produtos. Obviamente, a grande coisa da escala de e-commerce é mais canais de venda, gente. Sempre, mais canais de venda. Pode ter canal de grupo de WhatsApp, marketplace é bom demais, time de vendas é outro que é muito bom. Dentro dos próprios marketplaces tem uma caralhada de canal, né? Toda semana nasce o marketplace, parece. Shopee agora veio regaçando tudo. Eu vi uma galera que tá vendendo 450 mil, 500 mil reais em 15 dias dentro da Shopee, porque se achar um produtinho lá dentro que vende, muitos caras entregam o restante todo. Eles estão bancando a coisa toda, parece que é. Eu não sei se tem coisa lá na Shopee, mas recomendo. Só publica lá e deixa. E já tira o valor que vocês já embutiram de frete só para poder entregar, que vocês vão ver o boom que tá dando. olha aí, você mais ou menos já respondeu a pergunta que eu tinha, que era sobre canais de venda, sobre essa metodologia omnichannel que a gente... Aqui a gente tem uma empresa de funil para e-commerce, a gente gerencia funil de vendas para vários e-commerce e a gente bate muito nessa tecla. Cara, o e-commerce ele tem que sair da dependência da mídia paga. A gente pega muito e-commerce aqui que se a conta de anúncio do Facebook dele cair, ele quebra porque ele só tem aquele canal. Então hoje você já vem com essa visão de não depender de mídia paga há muito tempo. E hoje a mídia paga é muito forte ainda, você ainda tem essa dependência ou seus canais orgânicos hoje já te sustentam bem hoje? Bom, como eu falei, 45% das minhas vendas hoje já vem desses marketplaces, sabe? Então, assim, hoje se tipo, a mídia paga não tem uma pancada tão grande nisso, porque eles já seguram boa parte. Também tem um time de vendas que faz um percentual razoável assim deles. Acho que o restante já é de mídia paga, deixa eu ver. Marketplaces, time de vendas, as vendas internas que já são feitas assim mesmo. Tem as vendas corporativas também, já representou mais, mas depois dessa pandemia começou a representar menos, né? Que é vender o B2B, né? Vende para outra pessoa revender. Hoje isso é menor, sabe? Hoje isso é menor porque depois da pandemia realmente as lojas físicas travaram todas, então isso acabou que não foi muito bem, não. Mas a gente já está tentando abrir outros canais de vendas aqui que são... Assim, velho, uma coisa que você tem sempre que pensar, bicho. Sempre tem um canal de vendas que a gente não sabe que existe, mas existe. Ó, pra você ver, a gente descobriu um agora, que às vezes pode ser até idiotice minha, de eu não saber. Mas antigamente a gente vendia quadros, a gente vende quadros também e tal. E a gente só vendia nesses lugares, marketplace e tal. E a gente descobriu agora que os arquitetos, quando produzem projetos para os clientes, tem um software que eles usam, que lá dentro mesmo, na hora que eles estão criando os projetos, eles escolhem quais são os quadros que vão ter no projeto das pessoas. Então, nesse momento, eles já podiam escolher o meu quadro ao invés de o outro para poder já colocar lá e já poder vender. E quando você vende pelos arquitetos, vocês pagam uma taxa que chama RT, que é de reserva técnica. Você já paga por eles te indicar. Toda vez que eles te indicam, eles também ganham uma coisa. Ou seja, é um canal de vendas que não tem nada a ver com nada, porque eu não tinha a menor ideia. E do nada o negócio surge e aí já pode representar um percentual grande de vendas. Ele ainda não representa um percentual tão grande, mas se você já parar para pensar e saber que os arquitetos já representam uma boa parte das obras e das obras caras, né, que realmente tem dinheiro, já dá para perceber que já dá para ganhar uma grana nessa parte aí que antes a gente não fazia. Então, assim, sempre tem um canal que a gente não sabe, mas existe e é só a gente entrar, sabe? Boa. Oh. Cara, deixa eu te perguntar um negócio da Group aí, da empresa que é enfim, a agência aí. Você toca produtos em vários nichos ou vocês focam em um nicho só? Como é que é a parada da agência aí? Cara, isso já mudou muito, sendo sincero. A gente já foi e já voltou. A gente já foi para um lado onde a gente era muito especialista em uma área. Antigamente a gente era
100% especialista em Enem, a gente sempre focou muito nisso, né? Depois que até que o Caio transferiu isso para cá, e aí o Luquinhas não queria fazer isso mais, aí ele jogou para o meu lado para poder fazer. Então a gente assumiu esse processo de fazer as coisas de Enem. Então a gente queria fazer coisas na parte de educação, né, de preparatórios e tudo mais, mas depois a gente descobriu que não, que a gente podia ir para outras áreas. A gente foi para a área de produtividade, começou a dar certo também. A gente foi para a área de finanças, também deu certo. Então assim, hoje a minha empresa ela tem braços diferentes. Hoje a gente não é muito mais especialista num ramo só, não. Eu achava que era o melhor caminho, mas na prática mesmo, na hora que você vai fazer ali 2, 3 produtos do mesmo nicho e só, tipo, os primeiros é que viram, é que você vê que a verdade mesmo é que você precisa de um produto bom para poder vender, sabe? Com produto bom, bicho, você vende, fácil, sabe? Agora, quando você vende um produto ruim que não tem diferencial, você acaba não vendendo muita coisa, não. Foi mais ou menos para esse caminho que eu lhe dei. Não sei nem se isso é o melhor caminho, não, sabe? Assim, sendo sincero, esse caminho, assim, da parte de infoprodutos, eu ainda não acho que eu tenho o melhor modelo de negócio, mais fechado, assim, para estudos, não. A parte de e-commerce eu já estou muito mais tranquilo, na parte de tecnologia também eu já tenho um direcionamento mais tranquilo, mas com relação ao grupo, assim, eu não acho que a gente está, tipo, voando, assim. A gente faz um valor bem razoável mesmo, assim, sabe? Mas, assim, eu não tenho certeza se esse é o melhor modelo, não. Mas como é que é o pessoal aí? Como é que eles costumam fazer? O modelo de agência, né? É porque você é uma editora, né? Você não é agência, né? Você acabou É, sendo uma editora. O que nos grandes casos aqui que a gente tem, inclusive dentro da escola, a galera saiu do modelo de muitos nichos, até encontrar um especialista que o cara era tipo assim, um Érico Rocha do nicho dele, em capacidade de produção de conteúdo, em sangue no olho para criar, o cara estudava, era cabeçudo e na maioria das vezes a editora virou sócia desse cara e ele virou um grande especialista e aí virou uma empresa, duas empresas, né? Uma cuidando do marketing, outra cuidando enfim, mas um negócio só, né? O cara deixou de ser uma editora para ficar lançando um monte de gente, quando achou o especialista certo, pegou esse cara e foi. Que é o que o Ladeirinha fez lá com a sócia dele nos produtos lá de pompoarismo, e, enfim, em vários casos dentro da escola mesmo seguiu nessa linha, assim, de lançar um monte de nicho diferente para, quando achou um especialista certo, focou no cara e virou. Assim. Foi os exemplos que a gente tem internos aqui que dão mais, que cresceram mais e são nessa pegada aí. Mas, entendi. enfim, é o que... A minha, como eu te falei, a gente ainda está muito nessa pegada de editora ainda, né? A gente tem pelo menos uns 4 especialistas assim, a gente consegue fazer os produtos com ele. Obviamente é mais difícil de você lidar com esse tanto de produto, né? Produção de conteúdo em todos eles e tal. Muitos deles, inclusive, funcionam ainda mais no perpétuo. Assim, eu acho que esse é um caminho tipo assim, que a gente é sólido, a gente fatura muito bem, dá bastante lucro mensal, mas a gente não é uma dessas empresas que, por exemplo, a do Érico já faz 200 milhões anuais, né? Eu acho que eles chegam nesse valor, acho que anual. A gente está longe disso, a gente já está 4, assim, né? A diferença é grande. Mas, sendo sincero, é complicado realmente, né? Você conseguir lidar com vários produtos ao mesmo tempo. Não recomendo, assim, para todo mundo fazer isso, não. Realmente tem um limite de uns 3 ou 4 produtos, é o máximo que a gente conseguiu chegar. Mas, bom, esse é o meu negócio, né? Não quer dizer que é uma regra para todos. Não acho que seja um dos modelos mais sustentáveis de longuíssimo prazo. Por exemplo, eu tenho o sonho de fazer isso com as empresas e fazer exit delas em algum momento. Não é o que eu penso nesse exato momento, mas eu vejo muito eu criando um equity grande nas minhas empresas de e-commerce, vejo muito criando um equity grande nas empresas de tecnologia, mas eu não vejo eu criando um equity muito grande nas empresas de infoproduto, não. Eu não acho que aqui tem muito equity, não. A não sei a personalidade da pessoa que a gente for criar, né? Como você falou aí, do pessoal que do Ladeirinha, que já tem uma marca ali de uma pessoa muito grande, formada por trás, que ela vai se manter por longo prazo. Isso aí tem equity. No formato que eu tenho hoje em dia, eles não têm muito equity, não. Acho que chega no momento assim, se você não fizer marketing todo mês ali para eles, chega algum momento que isso para. Então, assim, realmente isso, né? Mas é isso, bom, é assim que funciona hoje. Massa. Não, só. Massa. Show. Cara, assim, top demais o bate-papo. Valeu aí mais uma vez compartilhar. Acho que todo mundo tirou algo de valor dessa troca de ideia aqui. Espero que você tenha
curtido também trocar essa ideia aqui com a gente. Não, eu gosto muito de compartilhar, cara. Que nem eu te falei, eu sou um cara que fica muito nos bastidores, né? Vocês dificilmente vão ficar me vendo aí. Meu Instagram é bloqueado, fechado, eu não posto porra nenhuma. Eu tô sempre por trás de tudo, sabe? Só que, assim, quando tem uma oportunidade dos meus amigos que são muito das antigas, que eu sei que realmente tem coisas de valor para compartilhar e pessoas, assim, também para poder ajudar, eu, né, tô sempre disposto aqui para poder ajudar. Sempre que vocês quiserem, podem me convidar que eu apareço sim. Valeu, valeu. Mas é isso aí, galera. Valeu demais, valeu, Warley, e tamo junto aí. Valeu, pessoal. Muito obrigado aí, viu? Valeu, Thiagão. Fala, Jonathan. Valeu, Valeu. Everton. Até mais, galera. Um abraço para vocês.